Olá, alunos, tudo bem com vocês? É o professor Hugo. Hoje, na disciplina de nutrição, estaremos terminando de falar da nutrição clínica e alguns distúrbios que ocorrem nesse sistema. Tá? Antes de tudo, lembro-os que há necessidade de estar fazendo o estudo dirigido que eu vou estar enviando para que eu possa acompanhar o desenvolvimento de vocês perante a disciplina. Tá? Então, não vou estipular uma data de entrega, mas eu oriento que façam, me entreguem, me enviem fotos e como bem entenderem, para mim poder ver como vocês estão prosseguindo na disciplina, o entendimento de vocês e poder melhor orientados. Lembrando que depois que passar a pandemia, que podemos retornar às atividades presenciais, iremos estar realizando as atividades avaliativas. Então, por isso a necessidade de vocês estarem fazendo estou dirigindo e assistindo às aulas, ok? No estômago, gente, a função dele, propriamente dita, é primeiramente fazer a decomposição física dos alimentos, ou seja, ajudar na digestão de forma física, misturando os alimentos com secreções gástricas até a forma de uma mistura semilíquida, chamada de quimo. Tá? Divide-se em porção superior, tá? Que pega ali a parte do fundo, o corpo, que pega a parte central, ou seja, o corpo, e a parte inferior, que pega a parte do antro. Okay? As alterações no estômago, a gente tem a propriamente dita, a gastrite e a úlcera péptica, que vamos ver agora em seguida. Tá? Então, assim, a gastrite nada mais é do que uma inflamação da mucosa gástrica. Tá? Essa inflamação ela pode ser superficial ou profunda, tá? Ou seja, penetrar mais profundamente nessa mucosa. Tá? A dieta, nesses casos, depende da etiologia, tá? E os sintomas apresentados. Alguns alimentos que a gente deve evitar, alimentos ricos em enxofre, que são difíceis de fazer a digestão e também produzem gases, ou seja, flatulentos. A gastrite geralmente ela lesiona as células periantrais, tá? Essas células periantrais que estão principalmente na parte do fundo do estômago, elas são produtoras de ácido clorídrico e o fator intrínseco, tá? O fator intrínseco ele é essencial e ele estimula a absorção da vitamina B12, tá? Com a destruição dessas células, a gente ocorre o quê? Que não conseguimos absorver essas células B12 e ocorrer um quadro de anemia perniciosa. Tá? Devido a isso, leva a uma má manutenção dos eritrócitos, os glóbulos vermelhos, e causando uma série de problemas secundários na pessoa. E também pode ter um problema de falta de ácido clorídrico ou diminuição desse ácido, que vai ter problemas de digestões, ou seja, a pessoa não vai ter uma digestão adequada, pode ocorrer risco de ter infecções e tudo mais. Tá? A úlcera péptica, tá, gente? Ela pode ocorrer na parte superficial do estômago, tá? O estômago ela é revestida por células secretoras de muco, tá? Que existe dois tipos de células, glândulas secretoras que são osísticas, tá? Que são ou gástrica, que ela secreta um ácido clorídrico e o pepsinogênio. Lembrando que o pepsinogênio é um fator que vai produzir a pepsina, tá? A gente já vai ver. E glândulas pilóricas que secretam o muco, pepsinogênio e a gastrina, tá? A gente precisa que essas células funcionem, essas glândulas funcionem adequadamente, tá? Pois sem a funcionamento adequado, ela pode ocorrer um problema de úlcera péptica, tá? Ou então problema de digestão,
devido que a pepsina ela só é ativa no meio ácido, que é uma enzima proteolítica que faz digestão, quebra, né, proteínas, e ela é meio ácido, ok? O suco gástrico pode ocasionar a escoriação da mucosa, gerando a úlcera propriamente dita, e os locais mais comuns de ocorrer é o duodeno, tá? Os primeiros sentiam duodeno. O antro, na parte do estômago, lá na parte do antro, e na parte inferior do esôfago, tá? A bactéria, tá? Pode ser causada também, as causas têm diversas, tá? A úlcera péptica ela consiste num desequilíbrio entre a velocidade de secreção do muco e o grau de proteção oferecido pela barreira como mucosa, o muco e os meios de controle, de equilíbrio do ácido e da defesa, tá? Infecções bacterianas como o Helicobacter pylori, o H. pylori, pode ocasionar a ruptura dessas barreiras e lesão da parede do estômago, lembrando que esse H. pylori ele gosta de meio ácido, então ele, além dele se localizar, se instalar no estômago, ele começa a fazer com que ocorra maior produção de ácido clorídrico, ou seja, diminuição do pH, ou seja, um meio mais ácido, tá? Outros fatores que podem predispor, que podem fazer com que o indivíduo ocorra, é o tabagismo, o álcool e a aspirina, tá? O tal do AAS, ele pode fazer com que tenha desequilíbrio no eixo de produção de muco, na produção de ácido clorídrico e ocorrendo essa úlcera péptica, tá? Lembrando também que o café ele também é irritante, então pessoas que tomam muito café, ele pode ter problema também de gastrite. Lembrando que o tabagista ele também faz grandes uso excessivo de café, tá? Então são dois fatores que estão bem relacionados aí, tá? Alguns cuidados nutricionais com as doenças da cavidade oral, esôfago e estômago. Então, os objetivos são prevenir a dor e a irritação, né, que é o clímax do tratamento da propedêutica, né, que nada mais é do que a gente tenta reduzir a dor desse paciente, a irritação gástrica, tá? Prevenir o refluxo esofágico, tá? Reduzir a capacidade erosiva e acidez das secreções gástricas, tá? E aqui temos algumas intervenções que a gente pode realizar. Na fase inflamatória ou aguda, oferecer para o paciente uma dieta líquida, evitando alimentos que possam obstruir o esôfago, tá? Ou que sejam mais difícil a digestão, tá? Evitar alimentos ácidos como sucos cítricos, frutas cítricas, tomates, refrigerantes e por aí vai. Evitar comidas muito condimentadas, tá? Com muitos condimentos, principalmente a pimenta, tá? Evitar bebidas estimulantes como café, chocolates, por aí vai, tá? Bebidas alcoólicas que também faz com que ocorra uma irritação gástrica, uma inflamação do estômago, e isso ocorre crises de dores e tudo mais. Evitar menta e hortelã, tá? Os intestinos, gente, dividem-se em intestino grosso e delgado, melhor dizendo, delgado e grosso, tá? O intestino é um órgão que tem cerca de 6,5 metros a 7,5 metros, tá, de comprimento, constituindo o intestino delgado e intestino grosso, geralmente chamado de tubo digestivo baixo, tá? O delgado ele tem de 5 a 6 metros, que vai do piloro até a junção ilho-cecal, dividindo em duodeno, jejunum e ilho, tá? A sua mucosa apresenta inumerosidade pregas transversais, vilosidades, tá? Esses vilos, essas vilosidades, ela faz a absorção dos nutrientes, tá? O intestino grosso ela tem cerca de 1,5 metro de comprimento e vai da porção terminal do intestino delgado, tá? Lá da junção ilho-fecal, e
dividindo-se até o ânus, né? Dividindo-se em seco, cólon, ascendente, transverso, descendente e sigmoide, reto e canal anal. Tá? Aqui a gente tem então o intestino, tá? Então começa aqui atrás, a gente vê o estômago, daqui para cá já começa o intestino delgado, tá? Então começa o duodeno, a parte do intestino, a parte do jejum, do jejum. Então, duodeno, jejum e ilho, tá? O ilho terminal. O intestino grosso começa na parte final do ilho terminal, ou seja, daqui do ilho, tá? Então começa o intestino grosso, parte ascendente, tá? Transverso, descendente, sigmoide, reto e canal anal. Tá? Lembrando que a gente tem o apêndice deniforme, a flexura hepática e a flexura esplênica. Tá? Qual que é a função dos intestinos? Tá, gente? O intestino delgado, principalmente, ele termina a digestão dos alimentos, tá? E também ocorre a absorção dos alimentos e da proximidade, ou seja, empurra pelo movimento peristáltico até o intestino grosso. Tá? O intestino grosso ele é forma desprovida de ação digestiva, ou seja, ele não faz a digestão de alimentos e muito menos a absorção de nutrientes. Tá? Então, a principal função do intestino grosso é absorver água, tá? Água, não nutrientes, água, tá? Eliminação do material fecal, ou seja, daqueles material que não vamos aproveitar. Tá? Ele também produz muco, tá? Que facilita na eliminação das fezes, tá? Ou seja, ele lubrifica o canal e facilita a eliminação. Só para nível de conhecimento, nos intestinos, gente, estão presentes cerca de 100 milhões de bactérias, tá? Essas bactérias, ela ocorrem um equilíbrio, tá? Então, a princípio, ela não é prejudicial ao organismo, ou seja, a gente tira benefício delas e elas sobrevivem devido ao material orgânico que a gente produz para elas, tá? Então, lembrando, como qualquer coisa na vida é o equilíbrio, o intestino também precisa desse equilíbrio, tá? Então, quanto benefício que o intestino nos pode prover a síntese de vitamina e proteínas que auxiliam na digestão e na absorção de alimentos. Sabe-se também que as bactérias que habitam ali, que estão ali naquele órgão, ela ocorre uma barreira de bactérias contra as bactérias patogênicas, ou seja, ela forma uma flora intestinal, uma microbiota, e isso causa uma proteção nossa, porque bactérias patogênicas não podem, dessa forma, se instalar nesse órgão, tá? Também ajuda em algumas reações imunológicas e por aí vai, tá? Mas também ocorre o que? Malefícios, coisas que a gente não é boa para nós, ou seja, ela produz substâncias nocivas, tá? Como produtos da proliferação intestinal, ou seja, dos alimentos digeridos, como amônia, sulfato de hidrogênio, amina, fenol e vários outros, tá? Que causam mau cheiro, gases, os próprios gases intestinais, tá? Substâncias cancerígenas, podem ocorrer também produção de toxina bacterianas que causam mal e vários outros problemas aí. Então a gente precisa ter um equilíbrio, ok? Chegamos no fim dessa aula. Lembre-se de fazer o estudo dirigido e as dúvidas podem me encaminhar no WhatsApp, que estarei esclarecendo dúvidas e orientando vocês, ok, alunos? Espero que vocês tenham um bom entendimento e bom estudo.